E se a pessoa que você vê todos os dias não for quem ela parece ser? E se o seu vizinho, seu colega de trabalho, ou até mesmo um líder mundial estiver escondendo um segredo extraordinário? Isso não é uma pergunta tirada de um filme de ficção científica. É uma possibilidade que assombra a humanidade há séculos. Nós não estamos sozinhos. E os visitantes não estão apenas nos céus. Eles andam entre nós, escondidos à vista de todos, observando e, talvez, até manipulando o nosso destino. A verdade é muito mais complexa e perturbadora do que a maioria das pessoas pode imaginar. Será que seres de outros mundos possuem tecnologia para imitar a forma humana de maneira perfeita? Teóricos dos antigos astronautas dizem que sim. Este documentário embarca em uma jornada no coração desse mistério para explorar as evidências mais convincentes. Se os alienígenas já estão aqui, qual é o objetivo final deles para a Terra e para a humanidade? Prepare-se para questionar tudo o que te contaram até agora. Ao longo da história, sempre houve sussurros sobre pessoas estranhas, com habilidades incomuns e inteligência de outro mundo. O conceito de uma invasão secreta está presente em nossa cultura, desde o folclore antigo até as teorias da conspiração modernas. Quando analisadas em conjunto, formam um padrão consistente, sugerindo uma presença de longa data em nosso planeta. Pense na imensidão do universo. Com bilhões de galáxias, faz sentido acreditar que só a Terra abriga vida inteligente? E se outras civilizações já estivessem aqui? Camuflagem, adaptação biológica e sugestão psíquica seriam ferramentas simples para eles. Esconder-se entre bilhões de pessoas seria uma vantagem estratégica. Vamos analisar os motivos por trás de uma infiltração dessas. Algumas teorias sugerem que são refugiados ou que veem a Terra como um recurso. Vamos ouvir delatores que afirmam ter conhecimento direto desses programas secretos. Se essas teorias forem verdadeiras, grandes eventos da história humana podem não ter sido o que pareciam. Vamos encarar as evidências inquietantes que apontam para essa realidade oculta. A pergunta agora é: quem, entre nós, é um deles? Quando as pessoas imaginam um alienígena, uma imagem bem específica costuma vir à mente. Uma criatura de pele cinza, corpo esguio e cabeça grande, com 2 olhos enormes, escuros e amendoados. Esses são os chamados Greys, eternamente ligados ao fenômeno assustador das abduções alienígenas. Inúmeras pessoas relatam terem sido levadas de suas casas no meio da noite e submetidas a exames médicos e genéticos invasivos. A consistência desses relatos sugere um programa coordenado de estudo humano. Mas qual seria o objetivo dessas abduções? Acredita-se que a própria espécie deles está morrendo, com o código genético degradado após eras de clonagem. Para se salvarem, vieram à Terra em busca do DNA humano. A narrativa dos Greys está profundamente ligada ao sigilo governamental. Muitos afirmam que, em troca de tecnologia alienígena avançada, certos governos concordaram em fechar os olhos para o programa de abduções dos Greys. Os Greys são uma ameaça ou apenas uma espécie desesperada lutando pela própria sobrevivência? A resposta permanece envolta em mistério. Além da curiosidade científica dos Greys, há uma presença mais sombria e antiga: os reptilianos. As teorias sugerem que esses humanoides altos, com escamas e pupilas verticais, não são apenas visitantes. Eles afirmam ser os governantes originais da Terra. Disse que é uma raça interdimensional poderosa. Eles estão aqui há milhões de anos, antecedendo a humanidade. Mitos antigos em todo o mundo, dos Anunnaki sumérios aos deuses serpentes meso-americanos, são interpretados como registros históricos de senhores metamorfos que antes governavam abertamente e agora o fazem nas sombras. O seu objetivo, de acordo com essas teorias, é controle total. Eles podem alterar sua forma física, personificando humanos e infiltrando-se em posições de poder. Muitas figuras influentes são supostamente reptilianos disfarçados ou humanos sob seu controle psíquico.
Eles manipulam eventos globais, instigando guerras e crises econômicas, alimentando-se de energia emocional negativa. Esta teoria pinta um quadro de um império global oculto, um governo paralelo manipulando a humanidade. Eles usam mídia e sistemas financeiros para criar uma realidade que nos mantém distraídos, cultivados inconscientemente para nossa energia emocional. A teoria reptiliana nos obriga a questionar as forças que moldam o nosso mundo. Ao contrário dos Greys frios e dos reptilianos malévolos, dizem que os alienígenas nórdicos entraram em contato com a humanidade. Eles se assemelham aos humanos, com pele clara, cabelos loiros e olhos azuis. Originário de sistemas como as Pleiades, eles procuram indivíduos dispostos a transmitir mensagens espirituais e avisos sobre o futuro da humanidade, agindo como irmãos mais velhos preocupados. A agenda nórdica parece ser orientação espiritual. Os contatados relatam conversas sobre o abandono de caminhos destrutivos como guerra e poluição. Eles enfatizam as leis cósmicas e a elevação da nossa consciência coletiva. Eles alertam que estamos no caminho da autodestruição. Eles encorajam a evolução espiritual e são frequentemente comparados a seres angelicais ou deuses do céu. Alguns acreditam que eles semearam a humanidade e agora observam nosso desenvolvimento. Entretanto, sua política de não interferência é rigorosa. As histórias nórdicas oferecem um vislumbre de esperança. Em 20 de janeiro de 1996, Varginha, Minas Gerais, foi palco de um dos casos de OVNI mais estranhos do mundo. 3 jovens relataram ter visto uma criatura de pele marrom, olhos vermelhos e aparência debilitada, encolhida junto a um muro. O pânico se espalhou. Militares e bombeiros cercaram a área, capturando algo misterioso e transportando em segredo. Autoridades alegaram ser um morador de rua, mas testemunhas insistem. Aquilo não era humano. Prontuários sumiram, testemunhas foram silenciadas, e um policial envolvido morreu após contato com a criatura. O caso virou símbolo de encobrimento, com relatos de operações militares e evidências desaparecidas. O governo nega, mas a população de Varginha não esquece o que viu. O incidente sugere que encontros com o desconhecido podem ser caóticos e perigosos. O mistério permanece: acidente alienígena ou algo ainda mais inquietante. O caso Varginha é um lembrete de que a verdade pode ser mais estranha e ameaçadora do que imaginamos. Abduções alienígenas deixam marcas profundas em milhões de pessoas ao redor do mundo. Relatos descrevem paralisia, lapsos de tempo e exames invasivos realizados por seres não humanos. Marcas misteriosas, cicatrizes e até implantes metálicos reforçam a realidade dessas experiências. O trauma psicológico é devastador. Medo, isolamento e pesadelos constantes. Abduzidos encontram apoio em grupos, descobrindo padrões idênticos em diferentes culturas. Muitos relatam coleta de material genético e contato com crianças híbridas, sugerindo um experimento global. A sociedade desacredita, mas as evidências físicas e relatos consistentes desafiam o ceticismo. O fenômeno aponta para uma agenda oculta, com humanos como peças involuntárias. O drama das abduções revela uma violação silenciosa da soberania humana. O futuro da humanidade pode estar sendo moldado sem nosso consentimento. As revelações mais impactantes vêm de insiders engenheiros, militares e cientistas que afirmam ter visto tecnologia alienígena de perto. Bob Lazar relatou trabalhar na engenharia reversa de naves extraterrestres na Área 51, descrevendo reatores avançados e o elemento 115. Ele afirmou que o governo dos Estados Unidos possui vários discos voadores e documentos sobre envolvimento alienígena milenar. Philip Schneider, engenheiro, alegou sobreviver a um confronto mortal com Greys em bases subterrâneas secretas. Ambos denunciaram operações clandestinas, tratados secretos e conflitos ocultos entre humanos e alienígenas. Suas histórias sugerem um governo sombra, gerenciando tecnologia e contato alienígena longe dos olhos do público.
Autoridades tentam desacreditá-los, mas detalhes técnicos e cicatrizes físicas desafiam explicações simples. Esses relatos desenham um quadro de pactos secretos e guerras invisíveis. A verdade, segundo esses insiders, é mais perigosa e complexa do que qualquer teoria oficial. O silêncio imposto é proporcional ao impacto que essa revelação teria sobre o mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, o projeto Blue Book prometeu investigar OVNIs de forma científica. Por quase 2 décadas, milhares de casos foram analisados, mas a maioria foi descartada com explicações frágeis. O consultor J. Allen Hynek percebeu que o objetivo era desacreditar testemunhas e controlar a narrativa. Mais de 700 casos permaneceram sem explicação, enterrados em relatórios oficiais. O projeto serviu como fachada, enquanto dados realmente importantes eram desviados para grupos secretos. O Blue Book filtrava informações, tranquilizando o público e ocultando provas contundentes. A investigação pública era apenas a ponta do iceberg de um acobertamento institucional. Insiders sugerem que fotos, gravações e destroços foram mantidos longe do conhecimento público. O estudo foi menos sobre ciência e mais sobre manipulação da percepção. O legado do Blue Book é o de um engano magistral que perdura até hoje. O acobertamento dos OVNIs é um pacto global, não apenas americano. Governos de todo o mundo negam a presença alienígena, mesmo diante de avistamentos por militares e operadores de radar. Documentos desclassificados de vários países mostram investigações sérias, mas sempre negam origem extraterrestre. Essa postura unificada sugere cooperação secreta e uma verdade que precisa ser protegida por todos. Teorias apontam para tratados secretos entre potências mundiais e diferentes espécies alienígenas. Uma elite global controlaria informações e acesso à tecnologia reversa, criando uma hierarquia oculta. O silêncio é mantido por ridicularização, medo e ameaças severas a quem ousa falar. A mídia reforça o estigma, desestimulando denúncias e mantendo o segredo. O segredo é guardado não por ignorância, mas por saberem o que está em jogo. A humanidade, segundo eles, ainda não está pronta para a verdade que se esconde nas sombras. Se os governos estão escondendo uma presença alienígena, por quê? É para evitar pânico em massa e colapso social? A revelação de que não estamos sozinhos pode abalar a religião, as economias e as estruturas sociais. Os líderes temem o caos e a desintegração da civilização. Outro motivo é preservar energia por meio de tecnologia alienígena de engenharia reversa. Controle de energia ilimitada e armamento avançado significa controle do mundo. Compartilhar esse conhecimento significa perder essa vantagem, então o segredo é mantido a qualquer custo. Talvez o segredo seja imposto por infiltrados alienígenas. Nossos líderes são cúmplices de uma prisão planetária? Um silêncio comprado por um poder superior? As razões são uma mistura complexa: evitar o caos, ganância por poder e exigências alienígenas. Décadas de segredo criaram um governo paralelo, possivelmente guiado por alienígenas. A verdade está escondida não para nossa proteção, mas para controle deles. A linha entre as agendas humanas e alienígenas se confunde. Nós percorremos um verdadeiro labirinto de sombras e sussurros, desde as frias enfermarias dos Greys até os supostos corredores de poder frequentados pelos reptilianos. Ouvimos os depoimentos chocantes das testemunhas em Varginha, as confissões traumáticas de abduzidos e as afirmações ousadas de insiders que ousaram romper o silêncio. Examinamos as evidências de um acobertamento global, um esforço sistemático dos governos do mundo para ocultar uma verdade de importância monumental. Depois de explorar todos esses fios, ficamos diante de um precipício, encarando a pergunta mais profunda e desconcertante de todas. Será que nós, como espécie, estamos realmente prontos para aceitar a possibilidade de que não estamos sozinhos e que nunca estivemos?
Isso não é apenas um exercício intelectual. As implicações são profundamente pessoais e tocam o cerne da nossa identidade. Aceitar essa realidade significa aceitar que a história humana não é o que aprendemos na escola. Significa que nossas religiões, filosofias e ciências podem estar baseadas em uma compreensão fundamentalmente incompleta do universo. Sugere que o controle que acreditamos ter sobre nosso próprio destino pode ser apenas uma ilusão, guiada por mãos invisíveis com uma agenda desconhecida. A revelação exigiria uma reavaliação completa de quem somos e nosso lugar no cosmos. É uma verdade tão vasta e tão transformadora que poderia unir a humanidade em uma nova era de entendimento ou lançá-la em um abismo de medo e caos. Talvez o maior obstáculo não seja a falta de evidências, mas nossa própria resistência a elas. Construímos para nós mesmos uma realidade confortável, um mundo com regras compreensíveis e autoridades familiares. A ideia de infiltrados alienígenas é como um vírus nesse sistema, um conceito tão disruptivo que nossa consciência coletiva o rejeita ativamente. É mais fácil chamar testemunhas de loucas, rotular insiders como mentirosos e aceitar as explicações oficiais e higienizadas. Preferimos o conforto da escuridão conhecida ao terror de uma luz desconhecida. Talvez o acobertamento governamental nem seja mais necessário. Talvez estejamos escondendo a verdade de nós mesmos, escolhendo permanecer adormecidos porque o sonho é mais agradável que a realidade de acordar. A questão final, portanto, é de coragem. Temos coragem de olhar para as evidências com olhos abertos, de seguir o caminho onde quer que ele leve, não importa quão desconfortável seja o destino? Temos força para desmontar nossas crenças mais queridas em busca de uma verdade maior? Ou a possível revelação é tão assustadora, tão fundamentalmente alienígena, que preferimos continuar vivendo na ignorância, fingindo que as sombras no canto do nosso olho são apenas truques de luz? A escolha é nossa, individual e coletivamente. A resposta vai definir o futuro da nossa espécie, determinando se continuaremos como uma civilização planetária ou finalmente assumiremos nosso lugar em uma comunidade cósmica maior e mais complexa. Esta investigação te incentiva a fazer as perguntas certas. Apresentamos as teorias, os depoimentos e as supostas evidências de uma realidade escondida. Acreditar ou não é uma escolha pessoal, baseada em sua própria pesquisa e intuição. Te convidamos a se tornar um investigador, olhando o mundo com curiosidade e pensamento crítico. Explore documentos desclassificados, leia livros de pesquisadores dedicados e ouça relatos em primeira mão. A informação está aí, esperando por quem tem coragem de montar sua própria versão da verdade. Com a tecnologia avançando e governos admitindo a existência de fenômenos aéreos não identificados, o muro do segredo começa a rachar. Este é o momento de se engajar, compartilhar informações e debater essas possibilidades abertamente. Você já encontrou alguém que fez suspeitar que aquela pessoa não era totalmente humana? A linha entre mito e história é mais tênue do que imaginamos. O maior segredo da história humana pode estar escondido bem diante dos nossos olhos.